Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículos 14 a 16. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bom, a Ti, Senhor, e somente a Ti, toda a honra, toda a glória, o louvor e a adoração. Obrigado, Espírito Santo, por mais este momento. Por este momento, Senhor, em que o Senhor irá falar conosco através de Sua palavra, onde nos aquietamos, onde, Senhor, nos despojamos de toda a carnalidade para entender os Teus mistérios, compreender, Jesus, a Tua vontade, aquilo que é para o Seu povo neste tempo, aquilo que é a sã doutrina para a Tua igreja nesta terra. Eis-nos aqui, Senhor, para Te servir. Eis-nos aqui, Senhor, para anunciar que o Senhor é Rei de reis e Senhor de senhores, que Tu és o Deus soberano, o Deus que tem o cetro de ferro para julgar e efetuar o juízo. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E neste lugar nos rendemos diante de Ti. Nos prostramos, Senhor, diante da Tua soberania e Te louvamos, Senhor. Exaltamos o Teu santo nome, pela Tua grandeza, pela Tua majestade, por tudo que Tu és, Senhor. Fala-nos, ó Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite. E revela, Senhor, os Teus mistérios à Tua igreja. Aqueles que estão, Senhor, pela internet. Aqueles, ó Deus, que estão a ouvir, Senhor, à distância. Que tenham, Senhor, os olhos iluminados. Que tenham, Jesus, o entendimento da Tua palavra, Senhor. E que a verdade os liberte de toda mentira, de toda a doutrina humana que não provém de Ti, Senhor. Que liberte de todo erro e todo engano, para louvor, honra e glória de Teu santo nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém. E todo o povo de Deus diga amém. A Jesus toda a glória. Aleluia, aleluia e aleluia. Obrigado, ministro Vinícius. Obrigado, minha querida e amada irmã Fabi. Louvado seja Deus. Minha esposa, pastora Dani. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo,
homens e mulheres salvos e salvos para sempre, aqueles que são chamados por Deus de santos preciosos, de amados do Pai, de predestinados em amor, desde antes da fundação do mundo, e predestinados para tão grande salvação. A Bíblia Sagrada, ela revela Jesus como Deus soberano. A Bíblia Sagrada, ela revela Jesus como o Deus forte, como Deus conselheiro, como o príncipe da paz. A Bíblia Sagrada revela Jesus como o Pai da eternidade, como o Alfa e o Ômega, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada revela Jesus como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A Bíblia Sagrada revela o Messias Rei. Em Apocalipse 19, versículo 11 diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, o nosso Jesus não é o Jesus dos presépios, que são armados agora, neste mês de dezembro. O nosso Jesus não é o menino Jesus. O nosso é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E esse Jesus, ele é fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Ele rege com cetro de ferro as nações. O Jesus não é uma estátua. Jesus não está em um pingente pendurado numa cruz, no pescoço de alguém. Ele não está em uma parede como decoração. Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Jesus é o Criador. Ele é o Criador de toda a história. E ele regerá com cetro de ferro. Pastor, o que é um cetro de ferro? É símbolo de autoridade. É um símbolo da autoridade da monarquia. E ele vai reger com este cetro contra quem, pastor? Contra os rebeldes. Contra todos os que rejeitam a oferta de Deus. Todos que são contra a palavra. Os chamados pela Bíblia de filhos da perdição. Em Apocalipse 18, versículos 4 a 6 diz: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O Senhor Jesus convida o seu povo, os seus eleitos, a se retirarem de um sistema político-religioso chamado Roma. Roma, cidade que está rodeada de 7 colinas, onde está estabelecida também a cidade do Vaticano, cuja Bíblia chama de Babilônia. O Senhor
O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está dizendo: retirai-vos, povo meu. Não é o pastor Emílio que está dizendo aqui. Não queiram depois nas redes sociais me mandar carta, alguma coisa. Não sou eu que estou dizendo. É aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está dizendo: retirai-vos, povo meu. E Apocalipse 18, versículo 2 diz: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Olha o que a Bíblia diz, o que é a Babilônia. Covil de demônios. Covil de demônios. Morada de demônios. Apocalipse 17, versículo 5 diz: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Amados, quando um padre chamado Martinho Lutero começou a ler a Bíblia, porque naquele tempo os padres não tinham acesso à Bíblia. Era um ou outro somente do sistema romano que tinha acesso à Bíblia Sagrada. Inclusive, por um determinado período, a Bíblia Sagrada, a Igreja Romana, ela queimou vários exemplares da Bíblia Sagrada. Por um determinado período, a Igreja Romana matou muitas pessoas por não se curvarem diante do sistema romano. Então, quando um padre chamado Martinho Lutero começou a ler a Bíblia, quando ele teve a oportunidade de ler a Bíblia, ele entendeu que Roma era a Babilônia. Então ele se colocou contra o sistema romano. E quem não está alienado compreende que Roma e as doutrinas romanas são demoníacas. É uma falsa religião, são apóstatas e idólatras. E o Senhor diz: saia do meio dela. A idolatria é abominável diante de Deus. Para você ter uma ideia, amado, só no Brasil existem mais de 40 tipos de Marias. Só no Brasil, mais de 40 tipos de Marias. No mundo existem centenas de Marias. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima é um tipo de Maria. Nossa Senhora Aparecida é um tipo de Maria. E por aí vai. Várias e várias Marias, fazendo com que o povo de Deus venha a idolatrar. Idolatre. Idolatre. E Deus reprova. Deus condena a idolatria. Então, por trás de um ídolo, o que existe, pastor? Existe um demônio. Atrás de um ídolo, sempre haverá um demônio, com uma missão ali. Não pense você que, lá, as pessoas falam que tem um ídolo lá, tem demônio. Amado, esse demônio tem uma missão. Ele não está lá simplesmente porque tem a estátua. Ele está lá com a missão. Que missão? Roubar a glória que só pertence a Jesus. Transferindo essa glória para uma estátua
ou a outro nome qualquer. Então a igreja de Jesus, ela não pode ter lealdade a Roma. A igreja de Jesus não pode ser leal à Babilônia, a mãe das meretrizes. A maioria dos lugares que são chamados de igreja são filhas da grande meretriz. Mas, pastor, lá não tem idolatria. Lá não tem nenhuma estátua na parede. Ok. Mas tem o meretrício espiritual. Tem o comércio com a palavra do Senhor. São as formas diferentes de continuar com as abominações. Amados, diante do Senhor, com a mão na Bíblia, eu digo, eu não conheço nenhum outro ministério que viva o compromisso com a palavra como a Cristo vive. Eu não conheço nenhuma outra igreja. Pastor, mas a minha igreja tem 400 anos. O que o senhor está falando? Amém, 400 anos pregando a mentira. 400 anos envolvido com meretrício espiritual, enganando as ovelhas de Cristo. Fazem comércio com o povo de Deus. Então a igreja de Deus, o altar do Senhor, não usa a palavra para fazer mercantilismo da fé. Não pode. O altar de Deus é para iluminar os olhos do coração dos filhos do Senhor. O altar de Deus arranca as escamas dos olhos para que se veja e conheça a verdade que liberta. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele está dizendo: povo meu, retirai-vos. Apocalipse 18, versículo 4 diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, o que se tem origem na Babilônia é uma grande confusão. E foi até meus 33 anos, amados, que eu fiquei na Babilônia. Eu estive lá até meus 33 anos. E hoje, com olhos iluminados, entendendo essas verdades, eu dou graças a Deus por Ele ter me livrado da idolatria. Em minha casa, amado, havia muitas imagens de escultura. No meu criado mudo, ao lado da minha cama, havia estátuas. Pelas paredes, muitas imagens penduradas. Uma Nossa Senhora desse tamanho, no quarto do meu filho. Grande. Dentro do carro, pendurado no espelho retrovisor, aqueles tercinhos. Dentro do documento do carro, aqueles panfletinhos de santinho com a oração atrás. São Cristóvão. São Cristóvão. Na minha carteira tinha a oração do Santo Expedito para as causas urgentes. Amados, eu era idólatra. Eu era idólatra. Era muita idolatria e eu acreditava que ali tinha Deus. Mas eu estava acreditando em algo morto, que trazia maldição para a minha vida e para a minha família. Eu não tinha vida, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não tinha nem sequer certeza de salvação. Aliás, eu achava que eu ia para o inferno.
O Salmo 115, versículos 1 a 8 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Eu cria nisso. Eu acreditava num pedaço de gesso. Eu me ajoelhava diante de um pedaço de gesso. Eu rezava para um pedaço de gesso, um pedaço de madeira. Porque eu não conhecia Deus. E eu achava que Deus estava ali. Mas, pastor, eu conheço pessoas que estão na igreja romana e dizem que não acreditam em imagens. Nem sequer dizem que possuem imagens dentro de casa. Ok, eu também conheço. Conheço pessoas que, conversando com elas, elas dizem: não, eu não acredito em imagem. Eu não tenho imagem de escultura na minha casa. Mas estão lá dentro da igreja romana. O que a Bíblia diz a respeito disso? Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices. Para não serdes cúmplices. Então a palavra diz: não seja cúmplice. O que é ser cúmplice, pastor? É alguém que contribui, ainda que de forma secundária, para a realização de um crime ou uma ação ilegal. Então, o que a Bíblia diz? Não seja alguém que colabora com o erro. Não seja alguém que colabora com o erro, meu amado. Deus não está dizendo para os filhos do diabo que estão lá dentro: ouça e entenda. Deus está dizendo para os seus filhos: não seja conivente com os erros da Babilônia. Aqui, onde nós estamos, amados, é um lugar dos eleitos de Deus. Longe de qualquer idolatria, longe de qualquer tipo de mercantilismo com a palavra. Um altar puro, temente ao Senhor dos senhores, que é Rei dos reis. A Jesus toda a glória. Aleluia. Aleluia. Aqui não há nenhum tipo de idolatria. Nós não temos aqui, mas nem sequer uma cruz. Alguns irmãos que talvez, não tenham ainda os olhos iluminados, podem dizer: mas eles têm uma árvore de Natal lá. Isso é do diabo. Amado, isso não é do diabo. Uma árvore de Natal não é do diabo. Esse altar é de Jesus e nós não idolatramos nada. Aqui nós celebramos sim o Natal. Aqui nós temos o espírito do Natal, porque o Natal é importante para a nossa vida. Porque um dia o nosso Salvador nasceu. Um dia ele nasceu e ele cumpriu o propósito para o qual ele veio a este mundo: nos salvar. E ele nos salvou. Então aqui nós celebramos o Natal. Aqui nós celebramos com alegria o Natal. Porque o nosso Salvador nasceu e morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E ele vive. O sepulcro está vazio. Amém?
Então nós não temos aqui, igreja, nem sequer uma cruz com um boneco pendurado na parede. Não temos. E nem sequer somente uma cruz. Porque alguém pode dizer, pastor, mas não pode colocar só uma cruz? Amado, não pode. Por quê? Porque cruz não é símbolo de cristianismo. A cruz é símbolo de quê, pastor? É símbolo de maldição. Se você tem algum pingentinho aí, meu amado, com um símbolozinho de cruz, você mulher, algum brinquinho, joga fora. Dá fim logo. Não ande por aí carregando o símbolo de maldição. Não faça isso. Ah, pastor, mas eu vou dar para alguém. Não dê aquilo que não serve para você. Não dê aquilo que não serve para você. Estão entendendo? A cruz representa a maldição do madeiro. Ele se fez maldição por nós. Então aqui Deus é adorado em espírito e em verdade. Nós não estamos aqui para expor novamente a vergonha e a humilhação do nosso Senhor no madeiro, mas sim para exaltá-lo pela vitória, pela ressurreição ao terceiro dia. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a Bíblia diz, aquele lugar é um covil de demônios. A estrutura socioeconômica, política e religiosa de Roma é algo assustador, meu amado. É algo assustador. Quando você ouve falar dos templários, quando você ouve falar do Opus Dei, quando você ouve falar da maçonaria, tudo isso envolvido com muito ocultismo. Demoníaco. É demoníaco. Roma está corrompida. E a Bíblia diz em Apocalipse 18:5 que os seus pecados se acumularam tanto que chegaram ao céu. Olha lá, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então, isso é a realidade. Isso é o Espírito revelando o que é uma igreja idólatra e o que é uma igreja da fé. Em Romanos 1:25 diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Minha pastora, por favor, arrume essa... Eu acho que deve ser o ventilador que está aí no chão, que está de forma incorreta. Eu preciso que fique livre para mim. Por favor. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, aquilo que a igreja romana diz que é santo, eles adoram. Eles mudam a verdade de Deus em mentira. E passam então a servir a criatura e não ao Criador, roubando a glória daquele que é Rei de reis e Senhor dos senhores. Então, com o cetro de ferro, o Senhor executará o juízo. A Bíblia diz, em Apocalipse 18:6 diz, dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Este sistema religioso, essa igreja, ela embriagou as pessoas com a sua doutrina, com a idolatria. E uma pessoa embriagada, amado, ela consegue ver claramente as coisas?
Na pessoa embriagada ela não consegue enxergar. Isaías 44, 14 e 20 diz assim: um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa-a e farta-se. Também se aquenta e diz: ah, já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Versículo 18. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore. Versículo 20. Tal homem se apacenta de cinza. Olha o que o profeta Isaías diz: que aquele que idolatra, aquele que tem um ídolo, que crê que aquilo é Deus, que dirige a sua oração àquele pedaço de escultura, seja de madeira, seja de gesso. A Bíblia diz que esse homem, que essa mulher, que essa pessoa se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Olha o que a Bíblia diz. Então estão aí, envolvidos com a Babilônia, os filhos de Deus, confiando em mentira. Isaías 45, 20 a 23 diz: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Em outras traduções está escrito assim: nada sabem os que fazem procissão com as suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Versículo 21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se dobrará todo o joelho, porque Ele é Deus, amado, e não há outro. Ele é Deus e não há outro. Não há outro que possa salvar.
Aleluia! Roma deixou o povo de Deus embriagado com a idolatria. Mas pastor, como que alguém que está embriagado pode sair de lá? Assim como um dia nós saímos, amado. Assim como um dia eu e você saímos. Nós vivíamos embriagados. E o Senhor nos tirou de lá. O Senhor abriu os nossos olhos para entendermos a verdade. O Senhor fez com que pudéssemos compreender que Ele é Deus. Que toda a glória tem que ser dada somente a Ele. Então um dia nós ouvimos a verdade e a verdade nos libertou. Quem vive embriagado espiritualmente vive com o espírito esmagado. É sem vida. Olha, amados, eu vou dizer uma verdade para você. Muitas pessoas me perguntam a respeito disso. Muitas pessoas dizem assim: pastor, mas os padres não sabem da verdade? Amados, muitos padres sabem da verdade. Muitos padres conhecem a verdade. Não estão lá enganados. Estão lá enganando, mas conscientes que estão enganando. Mas e por que continuam? Porque tem medo de romper com o sistema romano. Tem medo de quebrar o voto que um dia fizeram. Em Mateus 23, capítulos 1 a 7 e 9, diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Pois não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Amados, e aí eu venho dizer para você o seguinte: você sabe o que significa a palavra padre? Pai. Você sabe o que significa a palavra papa? Pai. E Jesus já estava dizendo: não chame ninguém de pai. Só um é vosso Pai, que é Deus. Ele é Deus. Amados, a Escritura revela a Escritura. E está tudo aqui. E Deus está revelando aos seus filhos. Mas a questão é que para poucos têm tido a coragem de falar essas verdades no altar. Poucos têm anunciado o conhecimento de tal maneira. Nós ouvimos muitos crentes falarem que a idolatria é pecado, que não pode ter imagem de escultura, que tem que quebrar tudo. Mas onde está a essência do conhecimento para que isso seja aceito?
Então, enquanto poucos têm a coragem e recebem de Deus a sabedoria para anunciar a palavra de tal forma, muitos aí fora estão instigando uma revolta no coração dos filhos de Deus. Porque o conhecimento e a verdade liberta. E a ignorância, amada, aprisiona. A ignorância traz destruição. Jesus disse, a falta de conhecimento traz destruição. O meu povo padece por falta de conhecimento. Então, o povo de Deus, que era para ser o portador da sabedoria e levar este conhecimento com sabedoria aos filhos de Deus que estão ainda envolvidos com a Babilônia, o que eles fazem? Eles distanciam cada vez mais o povo de Deus da verdade. Dizendo o quê? Que a imagem tem que quebrar, tem que jogar fora, porque é demônio, porque é do inferno, porque... Ok. Mas tem um modo. E esse modo está aqui. Esse modo é pela palavra. É pelo conhecimento. É o que Deus diz. Não sou eu que convenço. Amado, ninguém um dia me convenceu a jogar fora todas as imagens que eu tinha em casa. A palavra entrou. A palavra me convenceu. A palavra trouxe mudança. A palavra trouxe a conversão. Não foi porque alguém disse, olha, isso é do diabo, isso não pode. Não, eu vi a palavra me dizer. Então, líderes que não apacentam o rebanho de Cristo de forma correta, leva o povo de Deus à destruição. Leva o povo de Deus à destruição. Há alguns meses eu ensinei a igreja aqui, na noite de consagração, a fazerem visitas nos hospitais. A igreja se lembra? Que teve todo um ensinamento acerca de se fazer visita dentro de hospitais. Quando foi sexta-feira próxima passada agora, veio uma pessoa conversar comigo. Eu estava com o filho internado na Santa Casa, no hospital. E ele disse que ele estava lá e de repente ele começou a escutar uma gritaria dentro do hospital. Uma barulheira. O que era? Crentes sem educação cristã fazendo visita para um irmão da igreja. Começaram a orar em voz alta, muitos crentes, e cantarem em voz alta. Escândalo. Não é assim que funciona. Ou seja, aquilo que era para atrair quem estava à volta, repeliu. Por quê? O comentário que veio foi de crítica. E não foi o diabo não, amado. Não foi o diabo não. São pessoas que até querem mais da palavra, querem mais de Deus. Só que por verem estas coisas, o que fazem? Dão um passo atrás. Então, infelizmente, a falta de conhecimento, a falta de sabedoria tem deixado o povo de Deus nas mãos da Babilônia. E nós, como crentes da graça de Deus, nós temos o dever de levar a verdade através dos nossos lábios. Nós temos uma obrigação, porque nós recebemos essa verdade e agora essa verdade deve chegar a outros através da nossa vida. Mateus 23, versículos 13 a 15 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão de fora. Os que estão entrando, desculpa. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas
E para o justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Olha o que Jesus falou aqui, amado. Sabe o que Jesus falou? Falou assim: vocês têm um trabalho para levar um para a igreja, né? Vocês têm um trabalho para levar um para a igreja, e quando vocês levam, vocês tornam essa pessoa filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é isso? Tornam a pessoa digno do inferno, pecador, que não é digno de Deus, que não é digno de viver nas promessas de Deus. Líderes que tornam os filhos de Deus pecadores e dignos do inferno, colocando sobre eles o fardo pesado. É isso que Jesus está dizendo. Estão entendendo? Então, na igreja de Jesus, nós aprendemos a ser filhos de Deus. Na igreja nós recebemos o amor do Pai. Na igreja nós somos ensinados pelo Espírito Santo. Nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e santo tremor. Eu encerro com Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 15, que diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Onde estão os luzeiros no mundo? Onde estão os luzeiros, aqueles que receberam a luz, que são a habitação do Deus vivo? Aqueles que tiveram os olhos iluminados e foram resgatados da Babilônia. A Jesus toda a glória, amado. Que vocês resplandeçam cada vez mais neste mundo. Que vocês levem a luz de Cristo aonde ainda reina as trevas. Que vocês levem o conhecimento onde ainda há ignorância. E que a verdade liberte. Que a verdade, porque só ela tem o poder de libertar. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. A Jesus toda a glória. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele diz: retirai-vos, povo meu, retirai-vos da Babilônia, retirai-vos deste sistema de engano e de mentiras, retirai-vos da idolatria, retirai-vos do mercantilismo, retirai-vos para que não seja cúmplice e não receba os seus flagelos. Nós estamos aqui no refúgio. Estamos aqui seguros neste refúgio em graça, recebendo o amor, a exaltação e as promessas do nosso Deus.
Vamos orar a Ele? Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos, curve tua cabeça. Demonstre agora ao Senhor a tua alegria, a tua gratidão por você ter sido resgatado do covil de demônios, por você ter saído de um lugar onde há espíritos imundos, de um lugar onde reina a mentira, e foi colocado no lugar que reina a verdade. Você foi trazido para cá para reinar em vida, pra, através da verdade, viver as promessas do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus poderoso, Deus soberano, o Deus que rege com o cetro de ferro sobre as nações, o Deus que executa o seu juízo sobre as nações, o Deus que está aqui nesta noite falando aos nossos corações, o Deus que está falando àqueles que estão à distância, ouvindo pela internet nesta noite, o Deus que nos libertou e que quer libertar todos do seu povo, todos os seus filhos que ainda estão envolvidos com a Babilônia, que ainda estão envolvidos com a idolatria. Senhor, nós oramos, Pai. Oramos, Senhor, neste momento te agradecendo pela nossa vida, por podermos estar aqui nesta noite livres para te adorar, e oramos também por estes nossos irmãos que ainda se encontram na Babilônia, Senhor. Por esses nossos irmãos que ainda estão cativos, ó Pai, presos pela mentira, pelo engano, por esse sistema político religioso que vive sobre doutrinas demoníacas, sobre o governo de Satanás. Senhor, nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedindo, Deus, para que a nossa boca seja um instrumento de libertação, Pai, para que os nossos lábios, Senhor, leve a essas vidas, Pai, a verdade que liberta. Estes nossos irmãos, Senhor, que Tu sabes, ó Deus, quem são. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe quem são as Tuas ovelhas. Senhor, que sejamos instrumentos para levar a verdade. Que venhamos falar, Senhor, com sabedoria, com conhecimento, com o Teu amor manifestado, Jesus. Para que elas entendam, para que elas recebam a Tua verdade, Jesus. Para que, assim como nós, elas se rendam aos Teus pés, Senhor. E vivam uma vida abundante, não mais embriagadas espiritualmente, não mais com o espírito esmagado por Satanás, mas que elas reinem em vida assim como nós, que elas vivam o sobrenatural de Deus, que elas não passem por esta vida, Senhor, sem Te conhecer, porque, Deus, não há, Senhor, não há infelicidade maior do que passar por esta vida sem Te conhecer. Não há, Senhor. Nós entendemos isso hoje. Quão bom é, Senhor, Te conhecer. Quão bom é, Senhor, poder Te servir na verdade. Te servir, Senhor, na sã doutrina, no caminho reto, naquilo que o Senhor determinou para os Teus filhos nesta terra. E assim, Deus, nós oramos, Pai.
aqueles que estão à nossa volta, Jesus. Os que estão, Senhor, na nossa parentela. Os que são, Senhor, da família de sangue. E que ainda se encontram na Babilônia. Que ainda se encontram na confusão espiritual, Senhor. Que eles sejam libertos, Pai. Que a verdade os alcance e os liberte, assim como nós fomos libertos por Ti. Nós cremos no poder desta oração, Jesus. Nós cremos no poder desta oração. Nós cremos, Senhor, que muitas ovelhas adentrarão por estas portas para Te adorar neste lugar, em espírito e em verdade. Nós cremos, Senhor, que este lugar ficará pequeno, porque aqui o Senhor reina. Aqui há a verdade. Aqui há o compromisso com a Tua palavra, Senhor. Jesus, estamos no lugar certo. Estamos no melhor lugar. Estamos no refúgio que o Senhor nos preparou. Por isso, Pai, nós oramos, Senhor. Oramos, Senhor, declarando a libertação dos Teus filhos. Os que estão à nossa volta, aqueles que fazem parte, Senhor, dos nossos relacionamentos diários, os da nossa casa. Jesus, liberta eles, Pai. Jesus, liberta eles, Pai. Jesus, liberta eles, Pai. Liberta, Senhor, de toda opressão, de toda angústia, de toda depressão, de todo desânimo, Senhor, porque estar envolvido com a Babilônia é ter o espírito esmagado. Nós sabemos, Deus, porque um dia nós vivemos isso. Nós sabemos porque um dia nós estávamos vivos, mas parecíamos que estávamos mortos. E de fato a Tua palavra diz que nós estávamos mortos. E o Senhor nos deu vida, aleluia. O Senhor nos deu vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Alcança, Deus. Alcança, Senhor, os nossos entes queridos. Alcança eles, Pai. Alcança eles, Jesus. Põe um coração de carne. Tira, Senhor, o coração de pedra. Tira o coração de pedra, Jesus, e põe o coração segundo o Teu Espírito, para Te servir, para Te adorar, conforme nós estamos aqui nesta noite, Senhor, com paz, com alegria, seguros da nossa salvação em Ti. Nós nos compadecemos nesta hora, Senhor, pelos nossos irmãos que ainda padecem pela falta do conhecimento. Nós nos compadecemos nesta hora, Jesus, com o amor de Cristo que está em nosso coração, pelos nossos irmãos que ainda estão aprisionados na Babilônia, que ainda estão cativos na grande meretriz. Que esta palavra, Senhor, corra o mundo e traga libertação para o Teu louvor e Tua glória. Aquilo que o Senhor determinou para esta noite, Jesus, através desta mensagem, que se cumpra por completo, em o nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus.